Boa noite. Boa noite. O diretor-geral da Pfizer na América Latina diz na CPI da Covid que o governo brasileiro ignorou ao menos 5 ofertas de vacina. Carlos Murilo revela que a primeira proposta foi em agosto do ano passado. E que em uma das reuniões com a empresa estavam o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, e o assessor especial da presidência, Felipe Martins. A Advocacia Geral da União aciona o STF para garantir que o ex-ministro Eduardo Pazuello permaneça em silêncio no depoimento à comissão. E fique imune a ameaças como prisão. A CPI aprova o convite para a médica Nisi Yamaguchi. Os senadores querem saber se ela participou da reunião do governo para incluir na bula da cloroquina o tratamento para a Covid. A Anvisa autoriza o terceiro remédio contra a doença para uso exclusivo em hospitais. Um marco nos Estados Unidos. Cidadãos completamente imunizados não precisam mais usar máscaras em quase todos os lugares, abertos ou fechados. O Jornal Nacional começa agora. O Brasil passou dos 430 mil mortos pela Covid. O Alan Severiano tem as informações sobre a pandemia com os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Fachel, Mariana. Boa noite a todos. Em 24 horas, o país registrou 2.340 mortes. Assim, já são 430.596 vítimas de Covid no Brasil. 75.141 casos foram confirmados nas últimas 24 horas. O total agora é de 15.436.827 diagnósticos. Em menos de 5 meses desse ano, o número de casos confirmados ultrapassou o total registrado em 2020. Olha só, do final de fevereiro a dezembro do ano passado, foram 7.675.781 diagnósticos de Covid. De janeiro até hoje, já são 7.761.046. Em abril, o número de óbitos deste ano já tinha superado o de 2020 inteiro. A média de casos segue em estabilidade, sem variação em 2 semanas. São, em média, 61.115 novos casos por dia. Hoje, a média de mortes chegou ao terceiro dia seguido em queda acima de 15%, redução de 24% em relação a 14 dias atrás. Mas o Brasil ainda tem uma média alta de 1.917 mortes por dia. No mapa, o panorama nos estados. Em vermelho, não temos nenhum estado com alta na média de mortes. 5 estados estão em estabilidade, em amarelo. E em azul, 21 estados e o Distrito Federal. É agora o maior número de unidades da federação em queda desde o começo da pandemia. Paraná, Pará e Tocantins tiveram as maiores reduções hoje. Agora, os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 546.686 pessoas receberam a primeira dose. 148.055 tomaram a segunda. De ontem para hoje, o total de vacinas aplicadas foi de 694.741. É o menor número de doses aplicadas em um dia, em dias úteis, desde o dia 4 de abril. No país, o total de vacinados com a primeira dose chegou a 37.744.357, ou 17,82% da população. 18.807.027 pessoas tomaram também a segunda dose, ou 8,88% da população. Hoje, 25 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em azul escuro, os que mais vacinaram com a primeira dose. Pela ordem, aparecem aqui Rio Grande do Sul, depois Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Outras informações sobre o seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. Fachel, Mariana. Obrigado, Alan. Boa noite, Alan. A partir de amanhã, o Instituto Butantan vai suspender toda a produção de Coronavac por falta de matéria-prima. Pelo menos 15 estados do país já suspenderam a aplicação da primeira ou da segunda dose do imunizante. Em Minas Gerais, apenas 23 dos 853 municípios estão cumprindo os prazos para a conclusão da imunização. Com o estoque atual de Coronavac, Belo Horizonte, por exemplo, só consegue aplicar a segunda dose nas pessoas com mais de 67 anos. Seu Washington, de 66 anos, deveria ter tomado a segunda dose no dia 4 de maio. Um estresse porque
Além da questão da doença em si, do risco da doença, ainda tem a questão de comorbidades associadas. Como eu sou diabético, hipertenso, cardíaco. A expectativa realmente era chegar a mais, até 400 mil essa semana, chegaram 200 mil e há uma expectativa no início da semana de outras 200 mil, fechando então esse déficit. Mas realmente o déficit é acima de 370 mil. Amanhã o Instituto Butantan vai repassar mais 1.100.000 doses que restam no estoque para o Ministério da Saúde. É o primeiro lote do segundo contrato com a pasta. Depois disso, a produção do imunizante ficará totalmente parada até que o governo chinês libere a matéria-prima para o Brasil, o que ainda não tem data para ocorrer. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações diz que as pessoas devem tomar a segunda dose, mesmo que fora do prazo. Não perde o efeito da primeira dose, não precisa reiniciar o esquema. É fundamental que as pessoas entendam que um atraso não vai acarretar em perda da proteção que ela já teve com a primeira, né? E atrasar um pouco a segunda dose não vai também interferir na resposta da segunda dose. A Anvisa aprovou testes em humanos da vacina indiana Covaxin, fabricada pelo laboratório Bharat Biotech. O estudo prevê a aplicação de 2 doses com 28 dias de intervalo em 4.500 voluntários de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso. Este é o 7º estudo de uma vacina contra a Covid autorizado pela Anvisa. A Anvisa autorizou hoje o uso emergencial de um novo coquetel contra a Covid. O medicamento é um coquetel da farmacêutica Eli Lilly. É a combinação de 2 anticorpos monoclonais, proteínas desenvolvidas em laboratório que imitam a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus. Uma vez injetados no corpo, os anticorpos monoclonais têm a missão de se ligar à proteína do coronavírus, que é essa coroa do vírus, e impedir que esse vírus entre na célula e se multiplique. Bamlanivimab e etesevimab devem ser administrados juntos, apenas em casos leves, em pacientes a partir de 12 anos que não necessitam de suporte de oxigênio. Não é recomendado para casos graves, nem poderá ser vendido em farmácias. Só poderá ser aplicado em hospitais, ambulatórios ou clínicas com prescrição médica. Precisa ter um exame laboratorial que mostre que a pessoa está com a presença do vírus e que seja até 10 dias do início dos sintomas. São pacientes que a gente chama de ambulatoriais, aqueles pacientes que estão diagnosticados, mas estão sintomáticos, mas não estão hospitalizados ainda, e é justamente com o objetivo de prevenir a hospitalização. O medicamento já está sendo usado nos Estados Unidos. O uso emergencial aqui no Brasil foi aprovado por unanimidade, mas a inclusão no Sistema Único de Saúde depende de aprovação do Ministério da Saúde. A dose do novo coquetel sai por $1.000, R$ 5.300, menos que o Regincov 2, aprovado em abril, que sai por $3.000 a dose e ainda não tem o aval do governo para a compra. Segundo a Anvisa, o coquetel Eli Lilly tem eficácia de 70% na redução de hospitalizações e de óbitos. O infectologista Júlio Croda vê dificuldade na aquisição imediata do medicamento. Mais uma arma, mais um monoclonal que pode ser utilizado como ferramenta especificamente para esses casos leves e moderados. E vamos ver se o Brasil vai ter capacidade de adquirir, de colocar na ponta, de distribuir no SUS, assim como foi feito pelo governo americano com a aquisição de 300 mil tratamentos. Nos Estados Unidos, com o avanço da vacinação, autoridades de saúde anunciaram uma diretriz histórica. 2 semanas depois de tomar todas as doses necessárias de vacinas contra a Covid, os cidadãos não precisam mais usar máscaras na maioria dos ambientes fechados e abertos.
Era uma notícia que todo mundo queria ouvir há muito tempo. Tavson diz que adorou, acha que é um passo importante para o país. A diretora do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, Rochelle Walensky, disse que as pessoas totalmente vacinadas nos Estados Unidos não precisam mais usar máscara em ambientes abertos ou fechados, nem fazer distanciamento físico. A exceção é para hospitais e para o transporte público. Mesmo quem está vacinado ainda precisa usar máscara em ônibus, trens, metrôs e aviões. Walensky disse que a medida foi possível por causa do aumento da vacinação e da queda do número de casos de Covid. Mais de 46% da população americana receberam ao menos uma dose de vacina. A infectologista mostrou os resultados de 3 estudos, um feito em Israel e 2 nos Estados Unidos, que comprovaram a eficácia das vacinas aplicadas aqui de mais de 90% na prevenção das doenças e nas hospitalizações. A diretora do CDC também reforçou que as vacinas são eficazes contra as variantes e que nos casos raros de uma pessoa vacinada ter a doença, os sintomas são quase sempre mais leves, duram menos tempo e o risco de transmissão é menor. A partir de hoje, nós, repórteres da Globo, que estamos vacinados aqui nos Estados Unidos, vamos parar de usar a máscara. Pelo menos assim, ao ar livre, como permite, por enquanto, o estado de Nova York. É que cada estado pode decidir se adota ou não a diretriz anunciada hoje pelo governo federal. Já foi assim hoje à tarde na Globo News. Um ano e 9 dias, para ser precisa, que eu quero fazer essa entrada ao vivo, que eu quero dar essa notícia, porque acho que nada representa mais a pandemia do que a máscara, né? Então, a Carolina Cimenti, em Nova York, e a Raquel Krahenbuhl, em Washington, começaram a aparecer como antes da pandemia. Pela primeira vez eu posso tirar minha máscara para entrar ao vivo aqui, direto dos Estados Unidos, é até emocionante. A medida do governo é vista como um incentivo à vacinação. A diretora do CDC fez um alerta. Quem não se vacinou continua sob risco de sintomas graves e de morrer, além de espalhar a Covid para outras pessoas. Por isso, ainda deve usar máscara e se vacinar imediatamente. Desde abril, as vacinas já estão disponíveis para todos os maiores de 16 anos em todos os estados americanos. E a partir de hoje, as doses da Pfizer passaram a ser aplicadas também em maiores de 12 anos. São 17 milhões nesta nova faixa etária. I think it's a great milestone, a great day. Hoje, o presidente Joe Biden disse que a flexibilização no uso de máscara é um marco na batalha contra o vírus. Resultado das ações para aumentar a vacinação, que tem ajudado a recuperar a economia. To roll out the vaccine and boost our economy. A seguir, o 7º dia de confronto entre israelenses e palestinos. No Oriente Médio, subiu para 87 o número de mortos em Gaza. Em Israel, 7 morreram desde o início dos confrontos entre palestinos e israelenses. Aviões de guerra israelenses bombardearam a cidade de Gaza e o campo de refugiados de Bureij. Muitos edifícios foram atingidos no centro da cidade. Um prédio residencial de 6 andares ficou destruído. Israel sustenta que ele pertencia ao Hamas, o grupo que controla o enclave palestino. Bombas também caíram em pelo menos 2 assentamentos civis. 15 vítimas foram enterradas hoje. O Unicef já denunciou as mortes de pelo menos 17 crianças. A Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, fez um apelo. Peço especialmente a segurança das crianças. Uma criança palestina deve estar sentada em uma sala de aula, não em escombros. A Palestinian child should be sitting in a classroom, not in rubble. Em território israelense, continuam a cair os foguetes lançados pelos grupos militantes palestinos, disparando sirenes em Tel Aviv e forçando a população a procurar abrigos antimísseis. Este mapa mostra os locais em que foram acionadas as sirenes nos ataques de ontem. Israel tem apenas 420 quilômetros de extensão de norte a sul, praticamente a distância pela estrada entre Rio e São Paulo, e 115 quilômetros de leste a oeste.
Os militares de Israel acreditavam que o foguete palestino de maior alcance tinha capacidade de viajar 120 quilômetros. Mas agora mísseis estão alcançando Eilat, no extremo sul do país, a mais de 200 quilômetros de Gaza. Israel já prepara a guerra de chão e convocou 7.000 reservistas. Analistas avisam que se a comunidade internacional não agir rapidamente para obter uma trégua e retomar as negociações para a criação de um Estado palestino, as proporções dessa guerra podem se ampliar perigosamente e não só para o Oriente Médio. E agora há pouco, as forças de defesa de Israel confirmaram uma ofensiva à faixa de Gaza, também por terra. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda várias regras do licenciamento ambiental. A proposta, duramente criticada por especialistas, vai ser analisada pelo Senado. A Câmara aprovou o texto base por volta de meia-noite, sob protestos da oposição. A proposta, primeiro, pode ser considerada a mãe de todas as boiadas. É a estratégia escancarada de desmonte ambiental para beneficiar exclusivamente os grandes empreendimentos. Hoje, o plenário analisou os destaques que tentavam mudar o texto, mas as mudanças foram rejeitadas. O relator, Neri Geller, do Progressistas, negou que o projeto coloque em risco a preservação do meio ambiente. Nós não estamos aqui para fazer o abre a porteira, como estão falando. Pelo contrário, o nosso relatório é autossustentável. Ele é dinâmico, sim, porque foi a sociedade que construiu, mas ele faz a preservação e tem mais rigidez depois de aprovado do que da forma que está hoje. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista disse que o projeto reduz o controle sobre obras com impacto na natureza. É uma lista interminável de atividades, uma lista interminável. O projeto dispensa o licenciamento ambiental para uma série de atividades econômicas, inclusive obras de melhoria de infraestrutura e instalações já existentes, como a ampliação de estradas e também para a agricultura e a pecuária. Cria a licença por adesão e compromisso, uma espécie de licenciamento por autodeclaração do responsável. Concentra o poder de decisão nos órgãos governamentais e acaba com consultas a comunidades tradicionais sobre obras que passem por seu território. De acordo com especialistas, se for aprovado pelo Senado e sancionado, o texto vai permitir o avanço de projetos que têm forte impacto ambiental, como a ampliação e pavimentação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho e passa por áreas de grande biodiversidade próximas a terras indígenas. A construção de viadutos, pontes e a instalação de postos de combustível também não vão mais precisar de licenciamento ambiental. Na avaliação de ambientalistas, a situação pode se repetir em barragens de rejeitos, gasodutos, linhas de transmissão de energia, hidrelétricas, estações de tratamento de esgoto. Temos muito receio do que vem pela frente, de que esse desmonte continue, que aumentem os conflitos, principalmente entre áreas de mananciais, áreas que precisam de proteção mais rigorosa para produzir água para a sociedade e para as próprias atividades econômicas, que tudo isso seja dispensado e a gente tenha aí novas tragédias como as que o Brasil já assistiu nos nossos mares, nos rios, como Mariana, Brumadinho. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse que vai fazer audiências públicas antes de levar o texto ao plenário, como quer a oposição. O ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, disse que o projeto, que teve apoio do governo, fere a Constituição. Contraria 4 princípios. O princípio do direito ao meio ambiente saudável, o princípio da precaução, o princípio da proteção à biodiversidade e das terras indígenas. É incongruente o governo fazer promessas de ampliar a proteção ambiental na cúpula do clima, no dia seguinte cortar 40% do orçamento do meio ambiente e agora afrouxar o licenciamento ambiental com forte impacto, inclusive na Amazônia. Depois de uma sequência de 10 altas seguidas, o índice de atividade econômica do Banco Central registrou queda em março de 1,59% na comparação com fevereiro.
Apesar do resultado mensal negativo no ano, o IBC-BR acumula alta de 2,3%. O índice é considerado uma prévia do PIB. Uma portaria do Ministério da Economia autoriza servidores federais aposentados e militares da reserva a receber salários acima do chamado teto constitucional. A mudança vai beneficiar, por exemplo, ministros do governo federal, além do presidente Jair Bolsonaro. A nova regra já está em vigor e vai permitir que, a partir deste mês, um grupo de servidores receba salários acima do valor máximo previsto na Constituição. O teto hoje é de R$ 39.200. É o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas uma portaria do Ministério da Economia autoriza que servidores aposentados e militares da reserva que ocupem cargos em comissão ou que sejam eleitos recebam supersalários. Antes, os valores de aposentadoria e o salário do cargo comissionado ou eletivo eram somados. O que ultrapassasse o teto de R$ 39.200 era cortado. Agora não será mais. O limite vai ser calculado de forma separada, primeiro sobre a aposentadoria e depois sobre a gratificação. Se em cada um ficar abaixo dos R$ 39.200, não haverá corte. A pessoa vai receber as duas remunerações inteiras. Alguns militares do primeiro escalão do governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro se encaixam nessa situação e serão beneficiados pela nova regra. Até agora, o ministro da Defesa, Braga Neto, deixava de receber R$ 22 mil da remuneração de ministro, porque somando com o que recebe como general da reserva, o valor ultrapassava o teto salarial. A partir deste mês, ele vai receber tudo. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, vai receber R$ 27 mil a mais. E o presidente Jair Bolsonaro, R$ 2.344 acima do que recebia. Os dois ministros tinham um corte maior no salário dos cargos que ocupam no governo, porque o valor que eles recebem como generais da reserva é maior que o do presidente, que foi para a inatividade como capitão. Com a nova regra, o valor que será desbloqueado dos ministros é maior que o do presidente. Esse debate para mudar a forma como o teto é calculado começou no Ministério da Defesa. A Advocacia Geral da União, a Secretaria-Geral da Presidência e o Ministério da Economia também participaram. Mas tanto os técnicos da economia quanto os do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da administração foram contra. Neste documento, eles dizem não haver fundamento legal que amparasse o direito de se receberem valores superiores ao teto constitucional, uma vez que a Constituição Federal vedaria a percepção de remuneração, proventos, pensão ou de qualquer outra vantagem acima do teto estabelecido. Dessa forma, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal pugnou, ou seja, defendeu a aplicação do teto constitucional ao caso. Mas, em dezembro do ano passado, o então ministro da Advocacia Geral da União, José Levi, deu um parecer a favor da mudança de cálculo. A Casa Civil e o Ministério da Economia dizem que a portaria apenas disciplinou entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União nesse sentido, e que a mudança vai gerar um gasto extra para o governo de R$ 181 milhões já este ano. Motivo pelo qual este especialista em contas públicas critica a medida. Diz que, na prática, ela cria um segundo nível de teto para poucos privilegiados e em um momento totalmente inadequado. Eu acho que, na prática, foi criado um segundo andar, um segundo teto, ou um teto duplex, né? Porque, como agora o teto vai incidir sobre os vínculos isoladamente, no limite, um servidor aposentado, reformado, vai poder, inclusive, ganhar até 2 tetos, né? Então, eu acho que em plena pandemia, diante da crise fiscal que o país atravessa, considerando inclusive essas medidas de proibição de aumentos de salário, proibição de ascensões na carreira, proibição de novas contratações, esse teto duplex é uma absoluta contradição, inclusive quanto aos objetivos da reforma administrativa e até mesmo com aquela intenção de se derrubar aqueles super salários, aquelas super remunerações. No Congresso, as reações foram imediatas e vieram não só de parlamentares da esquerda, mas também de centro e de partidos independentes. Até agora, foram apresentados 12 projetos com o objetivo de derrubar a medida do governo.
Eles lembram um momento difícil da economia brasileira em decorrência da pandemia e dizem que não faz sentido o governo defender um projeto que acaba com os supersalários no funcionalismo público e, ao mesmo tempo, adotar uma medida que, na prática, vai permitir salários bem maiores no Poder Executivo. A seguir, o diretor-geral da Pfizer na América Latina diz na CPI da Covid que o governo brasileiro ignorou ao menos 5 ofertas de vacina. O presidente da Pfizer na América Latina disse hoje na CPI da Covid que o Brasil ignorou 5 ofertas de vacina para entrega ainda no ano passado e que os primeiros contatos foram feitos em maio de 2020. Carlos Murilo começou o depoimento lembrando que a Pfizer fez no Brasil parte dos testes do imunizante, o que garantiu ao país prioridade nas ofertas de vacina. Um dos objetivos do depoimento dele era saber se houve negligência do governo brasileiro na compra das vacinas. A pedido do relator, Renan Calheiros, do MDB, o executivo da Pfizer confirmou a declaração do ex-secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Weingarten, feita ontem na CPI, que o laboratório enviou, em setembro, uma carta ao presidente Jair Bolsonaro e a outras autoridades do governo, reafirmando a disposição de fechar um acordo com o Brasil, mas que 2 meses depois a Pfizer não havia recebido nenhuma resposta. Carlos Murilo confirmou que a negociação era com o Ministério da Saúde, até que em novembro foi procurado pelo governo, mas não pelo Ministério, e sim por Weingarten. Nossa negociação foi com o Ministério da Saúde. As conversações com o senhor Fábio Weingarten e nosso entendimento foram de uma possível coordenação dele, mas nós não conhecemos o funcionamento, eu não conheço o funcionamento dos órgãos governamentais e não posso exatamente indicar a função dos diferentes pessoais do governo, mas enfatizar que nossa negociação foi feita com o Ministério da Saúde. Em seguida, o presidente da Pfizer na América Latina detalhou todas as propostas que a empresa fez ao país, começando ainda no ano passado. Segundo Murilo, só em agosto do ano passado, a Pfizer fez 3 ofertas para o Brasil, com opções de 30 ou 70 milhões de doses. A primeira no dia 14 de agosto, de 500 mil doses em 2020, e o restante até o fim de 2021. Na segunda oferta, feita 4 dias depois, a Pfizer aumentou o número de doses para entrega em 2020, 1,5 milhão, e o restante ao longo de 2021. A terceira oferta antecipava a entrega de 2021, mais para o início do ano. Diante da falta de respostas do governo, 3 meses depois, no dia 11 de novembro, a Pfizer fez outra proposta, de 70 milhões de doses, sem prever entregas em 2020. A mesma oferta foi feita de novo no dia 24 daquele mês. Em fevereiro de 2020, o laboratório aumentou a oferta para 100 milhões de doses a serem entregues a partir de abril deste ano. Somente em março, o Ministério da Saúde assinou o contrato para a compra das doses. Foi quando o governo aceitou a 7ª oferta feita pelo laboratório. O Ministério da Saúde ignorou 3 tentativas de conversa, de contato realizado pela Pfizer com o Ministério da Saúde. Isso é verdade, doutor Carlos Murilo? Nossa oferta do 26 de agosto tinha como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Eu não poderia afirmar objetivamente que se dificultou a conversa, o que objetivamente posso afirmar as condições que foram ofertadas e o tempo de validade dessa nossa oferta. Não teve resposta, não é isso? Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Não teve resposta. O relator quis saber como foi a negociação do governo a partir da entrada de Eduardo Pazuello no Ministério em maio do ano passado.
Murilo disse que só conversou diretamente com Pazuello pela primeira vez em novembro do ano passado, 3 meses depois das ofertas iniciais apresentadas pela Pfizer. Tive 2 interações com o ministro Pazuello. A primeira no mês de novembro, ele fez uma ligação a meu celular, colocando-se à disposição para nós continuar a conversação. Nesse momento, nós tínhamos enviado a nova oferta dos 70 milhões. A segunda conversação que eu tive com ele foi no Ministério da Saúde, na data em dezembro, na reunião de dezembro, 22 de dezembro. Nós tivemos uma reunião com o senhor Elcio Franco e equipe técnica do Ministério da Saúde. Renan Calheiros leu falas do presidente Jair Bolsonaro ridicularizando as vacinas e perguntou se elas atrapalharam o andamento das negociações com a Pfizer. Nós somos uma companhia da ciência e basados na ciência. Essas declarações, para nós, foram declarações como foram feitas muitas outras. Nós continuamos com o nosso empenho de fazer a vacina acessível para os pacientes brasileiros. Carlos Murilo confirmou que o Ministério da Saúde tinha preocupação com a logística da vacina, que precisa de conservação em 70 graus negativos, mas que a Pfizer apresentou uma embalagem que seria a solução. Depois falou sobre as cláusulas dos contratos, classificadas pelo então ministro da Saúde como leoninas. O executivo disse que as condições apresentadas ao Brasil eram as mesmas oferecidas a todos os países do mundo. No contexto da aquisição de vacinas durante uma pandemia, as condições contratuais oferecidas pela Pfizer ao Brasil eram realmente incomuns, como dizia o ministro? Nas condições que a Pfizer procurou para o Brasil, são exatamente as mesmas condições que a Pfizer negociou e assinou neste momento já com mais de 110 países no mundo. Renan Calheiros voltou ao assunto da primeira oferta feita pela Pfizer ao Brasil e quis saber de Carlos Murilo quantas doses teriam sido entregues até agora, caso o primeiro contrato tivesse sido fechado ainda em 2020. 18 milhões e meio foi a resposta do executivo. Quantas doses teriam sido entregues até o dia de hoje, caso a primeira oferta contratual tivesse sido aceita pelo Brasil? O que eu posso Por favor, se pudesse, evidentemente, calcular em função das informações que o senhor já prestou aqui, seria muito importante para o esclarecimento. O que eu posso afirmar, eu posso comentar, é o quantitativo ofertado na oferta do 26 de agosto. Por favor, por favor. 1.500.000 até 2020, primeiro trimestre de 2021, 3 milhões, segundo trimestre de 2021, 14 milhões. Somando os dois, estamos falando de 18 milhões e meio. Agora, eu não posso afirmar que essas teriam sido as quantidades entregadas, porque o contrato e a oferta era somente uma parte. O executivo da Pfizer descreveu como foi, do seu ponto de vista, a conversa relatada ontem na CPI por Fábio Weingarten sobre o atraso na resposta às ofertas da Pfizer. No dia 9 de novembro, eu recebi um e-mail de nossa casa matriz. O e-mail indicava que o senhor Fábio Weingarten, do governo do Brasil, estava tentando procurar a nosso CEO global. Eu tomei esse e-mail, eu liguei ao senhor Fábio Weingarten. Ele me perguntou o status das negociações com o governo do Brasil. Eu comentei a ele as ofertas que teriam sido feitas. Ele me solicitou se eu poderia aguardar na linha. Eu comentei que sim. E logo ele me disse, senhor presidente Murillo, eu estou aqui com o ministro Guedes e o presidente Bolsonaro. Você poderia repetir o que me comentou? Eu repeti o que eu tinha comentado para ele, que nós
tínhamos enviado as propostas que estávamos nas discussões com o Ministério da Saúde sobre o potencial fornecimento de nossa vacina. O ministro Guedes perguntou o quantitativo ofertado, que foi o que eu comentei aos senhores. Ele indicou que o Brasil precisava mais quantidade. Eu respondi que nós vamos a continuar procurando fornecer o maior quantitativo possível. Nessa oportunidade, o senhor não alertou o ministro Paulo Guedes que a Pfizer, em agosto, já tinha mandado um documento e em setembro, dia 12 de setembro, ele tinha recebido uma comunicação da Pfizer oferecendo vacina? Não chegamos a conversar nesse nível. Pouco depois, o presidente da Pfizer na América Latina pediu para interromper o depoimento porque recebeu a resposta a uma pergunta feita pelo relator no início do depoimento. Renan Calheiros tinha questionado sobre uma reunião no Planalto do ex-secretário Weingarten com representantes da Pfizer. Quis saber se o filho do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, participou do encontro. Depois de consultar as duas diretoras da empresa que estiveram na reunião, Murilo passou a informação à CPI. Após aproximadamente 1 hora de reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da presidência da República, Carlos Bolsonaro. Muito obrigado. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Acho que já respondeu. Carlos ficou brevemente na reunião e saiu da sala. Felipe Garcia Martins ainda permaneceu na reunião. A reunião foi encerrada logo na sequência e os representantes da Pfizer saíram do Palácio do Planalto. Ontem, senadores da CPI haviam pedido que Weingarten desse o nome dos participantes das 3 reuniões com representantes da Pfizer. Weingarten, então, citou alguns nomes, mas não mencionou Carlos Bolsonaro. A CPI já pediu que o Ministério Público do Distrito Federal investigue se Weingarten cometeu crime de falso testemunho durante o depoimento. Depois, o debate voltou a se concentrar sobre o momento em que o Brasil poderia ter começado a imunizar a população com a vacina da Pfizer. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, perguntou quais países, na mesma condição do Brasil, iniciaram a vacinação no ano passado. Não tenho informação total, senador, mas o que comentei hoje, que recebi confirmação, foi Inglaterra. O que eu sei de Latinoamérica foram Chile, México e Costa Rica. São 3 países da América Latina, Chile, Costa Rica e México, iniciaram a vacinação. 14 de dezembro, Chile, Costa Rica e México. Poderia ser Chile, Costa Rica, México e Brasil. Poderia ter sido. É uma pergunta elementar, eu não estou fazendo para o senhor, mas é uma pergunta que deve ser refletida nessa CPI. Se nós tivéssemos adquirido essa vacina e começássemos a vacinação no dia 14 de dezembro, quantas vidas dessas 428.256 já não teriam sido salvas? Uma pergunta elementar. Não estamos falando só dos Estados Unidos e de Reino Unido, estamos falando de 3 países da América Latina, com economias inferiores à nossa. Então, eu queria dizer que, na verdade, nós estamos diante de uma situação de negligência ou de ação deliberada para não resolver o problema da pandemia no Brasil, e isso encaminha para a constatação de um crime contra a saúde pública e um crime contra a vida. Mais cedo, no começo da sessão, os senadores da CPI aprovaram novos depoimentos, entre eles da médica Nisi Yamaguchi, que chegou a ser cotada para o Ministério da Saúde na saída de Henrique Mandetta. A tropa de choque do governo se esforça para puxar o foco das investigações para a aplicação de recursos federais por governadores e prefeitos. O tema foi incluído na CPI por pressão do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, senadores apresentaram requerimentos para convocar o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, e a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que faz parte de um grupo do Ministério Público Federal que monitora os repasses para combater a Covid.
O presidente da CPI ponderou que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público trabalham com informações sigilosas. Fui procurado pelo senador Eduardo Girão, que me falou da convocação. Eu fiz um alerta a ele, senador Ciro. Falei, olha, o diretor da Polícia Federal, ele tem sigilo no seu trabalho. Trazê-lo aqui para fazer perguntas de inquéritos, eu acho muito difícil ele responder. Até porque ele não pode fazê-lo. A mesma coisa da doutora Lindora, que ele quer convidar a doutora Lindora para vir aqui. Eu disse, tem que falar primeiro com ela. A doutora Lindora, ela investiga, ela não pode chegar aqui numa CPI e dizer para a gente o que ela está investigando. Na sequência, os senadores aprovaram o depoimento da médica Nise Yamaguchi, defensora do uso da cloroquina no tratamento da Covid, mesmo depois de a comunidade científica comprovar a ineficácia do medicamento e o risco para os pacientes. Na semana passada, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta revelou à CPI que a médica esteve em uma reunião no Palácio do Planalto para discutir mudanças na bula da cloroquina, de modo a indicar o medicamento no tratamento da Covid. O presidente da Anvisa, Barra Torres, também participou da reunião. Na terça, ele disse à CPI que foi Nise Yamaguchi quem falou da proposta no encontro e que ele foi contra a mudança. Esse documento ele foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Aliados do governo pediram e conseguiram que a convocação da médica fosse transformada em convite. Nesse caso, o comparecimento não é obrigatório e o depoimento não se dá na condição de testemunha, quando a pessoa tem que se comprometer a falar a verdade. A doutora Yamaguchi, ela já estava... Eu tinha me comprometido com o senador Girão, com o senador Reis, que eles tinham me pedido que ela venha aqui desde o início, como convidada. Ela não é testemunha de nada. O requerimento, presidente, que está sendo aqui, está com convocação, presidente. Senhor presidente, uma sugestão a Vossa Excelência. A gente pode trocar, senador Ciro, de convocação para convidada. É o que eu estou pedindo. A data do depoimento de Nise Yamaguchi ainda não foi marcada. Também foi convidada Maíra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde. Ela integrou a equipe do governo federal na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, que visitou unidades de saúde em Manaus em janeiro, dias antes do colapso na capital, quando pessoas morreram por falta de oxigênio. Um dos objetivos do grupo era orientar os médicos para o uso de cloroquina no combate à Covid. O depoimento foi marcado para o dia 20 de maio. Ainda durante a discussão, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou uma mensagem à CPI, se posicionando contra o depoimento da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo. O relator Renan Calheiros leu a declaração. Nós recebemos aqui, para os senhores terem uma ideia uma recomendação. Sem acordo, a votação dos requerimentos para depoimentos do diretor-geral da Polícia Federal e da subprocuradora da República ficou para outro dia. O governo federal está tentando blindar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid. Hoje, a Advocacia Geral da União entrou com um pedido de habeas corpus no STF. A AGU quer garantir que Pazuello possa ficar calado e que ele fique imune a ameaças como de prisão, por exemplo, caso não fale a verdade. No pedido, o advogado-geral da União, André Mendonça, afirma que a AGU pode defender Pazuello, mesmo ele sendo ex-ministro, porque os fatos estão relacionados ao período em que ele era o titular da saúde. Inicialmente, o depoimento de Pazuello na CPI estava marcado para 5 de maio. Mas 2 dias antes, ele alegou que tinha tido contato com assessores diagnosticados com Covid e propôs que o depoimento fosse prestado de forma remota. Os senadores preferiram aguardar o prazo de quarentena para ouvi-lo presencialmente. Na CPI, Eduardo Pazuello deve ser questionado sobre o incentivo do governo ao uso de cloroquina, mesmo depois que cientistas demonstraram que o medicamento não é eficiente. Se houve tentativa de maquiar o número de mortes e de casos de Covid, quando o Ministério mudou informações no site e acabou levando órgãos de imprensa a formarem um consórcio para o levantamento dos dados.
se houve interferência do presidente Jair Bolsonaro nos processos de compras de vacinas, além da crise de saúde pública no Amazonas. No pedido, a AGU afirma que declarações de integrantes da CPI sobre a gestão de Pazuello configurariam um constrangimento ilegal, inclusive antecipando um inadequado juízo de valor sobre culpabilidade. A AGU também cita o depoimento de ontem do ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Van Garten, afirmando que diversas vezes ele foi ameaçado de prisão pelas supostas contradições apresentadas à comissão. E alega que, considerando-se o justo receio de constrangimentos contra Pazuello, embora tenha sido notificado para prestar depoimento como testemunha, deve ser a ele garantida a prerrogativa constitucional de não produzir prova contra si mesmo, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu juízo, não configurem violação àquela prerrogativa. A AGU cita no pedido de habeas corpus que há pelo menos 10 investigações em curso no Ministério Público Federal que são relacionadas às apurações da CPI da Covid, como a crise de oxigênio no Amazonas e a distribuição de medicamentos sem comprovação científica contra a Covid. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que espera que o Supremo não atenda ao pedido. O ex-ministro Pazuello, ele não está sendo chamado como investigado, e sim como testemunha, para que a gente possa saber de fato o que ocorreu. Por que falta vacina no Brasil? Por que faltou materiais em hospitais para intubação? Por que aconteceu a falta de oxigênio, principalmente no estado do Amazonas? E ele, como ex-ministro que passou mais tempo no exercício do cargo no Ministério da Saúde, ele é uma peça importante. E aí, eu acho que o Supremo tem que nos permitir investigar e ir a fundo para que a gente possa fazer justiça. E sabe qual é a justiça? É 2 vacinas para cada brasileiro. Por sorteio, o relator do caso será o ministro Ricardo Lewandowski, que já é responsável por outras ações envolvendo a pandemia. O jornal Folha de São Paulo divulgou uma nova pesquisa Datafolha sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A aprovação do presidente atingiu a pior marca desde o início do governo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em abril de 2019, 32% consideravam o desempenho do presidente ótimo ou bom. Em julho, eram 33%. Em agosto, 29%. Em dezembro, 30%. Em abril de 2020, já em meio à pandemia, 33%. Em maio, 33% de novo. 32% em junho e em agosto eram 37%. Percentual que se repetiu em dezembro. 31% em janeiro, em março, 30% e agora 24%. Consideravam o desempenho do presidente como regular em abril de 2019, 33%. Depois 31%, 30%, 32%, 26%, 22%, 23%, 27%, 29%, 26% e depois 24%. E agora 30%. Em abril de 2019, 30% achavam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Depois 33%, 38%, 36%, 38%, 43%, 44%, 34%, em dezembro 32%, 40% em janeiro e em março eram 44%. Agora, 45%. Os que não sabiam eram 4% em abril de 2019, depois 2%. 2% novamente, 1%, 3%, 2%, 1%, 1%, 3%, 2%, novamente 2% e agora 1%. O Datafolha também perguntou sobre o novo auxílio emergencial. As 4 parcelas começaram a ser pagas no mês passado e variam de R$ 150 para uma só pessoa a R$ 375, no caso de famílias chefiadas por mulheres. 87% dos entrevistados consideram os novos valores do auxílio emergencial insuficientes. 10% afirmam que o auxílio é suficiente e 3% mais do que suficiente. O Datafolha ouviu de maneira presencial 2.071 pessoas terça-feira e ontem.
A Câmara dos Deputados instalou hoje a comissão especial que vai discutir a proposta de emenda à Constituição que obriga a impressão de votos em eleições, plebiscitos e referendos. A PEC não acaba com a urna eletrônica, mas obriga a impressão do voto, que será checado pelo eleitor antes de ser depositado numa urna. O deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC, vai presidir a comissão e indicou o colega Felipe Barros, do PSL, como relator. A proposta é da deputada Bia Kicis, do PSL, e foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 2019. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido, por unanimidade, que o voto impresso é inconstitucional por colocar em risco o sigilo e a liberdade da escolha. Hoje, o uso da urna eletrônica no Brasil completou 25 anos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que durante todo esse tempo nunca se comprovou qualquer fraude nas eleições. Nós celebramos, nós da Justiça Eleitoral, as urnas eletrônicas, porque nesses 25 anos nunca se documentou uma fraude sequer e, pelo contrário, as urnas eletrônicas ajudaram a superar os ciclos da vida brasileira que vem pelo menos desde a República Velha, em que as fraudes se acumulavam desde as eleições a bico de pena, em que se fraudava o resultado no lançamento nos mapas, até as urnas que apareciam engravidadas por cédulas que não haviam sido ali depositadas pelos próprios eleitores. Nós, em 2002, tivemos uma experiência de, acoplada às urnas eletrônicas, temos também o voto impresso. Tivemos uma grande quantidade de problemas com a formação de filas e um prazo muito mais longo para a votação, um incremento na quantidade de votos brancos e nulos, inúmeras impressoras que emperravam durante a votação, além dos riscos de quebra de sigilo, sobretudo quando se tinha que retirar o papel que emperrara na impressora. Nós vamos estar lançando amanhã uma campanha prevista desde o final do ano passado, com a demonstração do passo a passo do sistema eleitoral brasileiro, desde o desenvolvimento do programa até a divulgação dos resultados após a totalização, para demonstrarmos como o processo é seguro, transparente e auditável. O Brasil tem muitos problemas que o processo democrático e a democracia ajudam a enfrentar e a resolver. Um desses problemas não é a nossa urna eletrônica. A urna eletrônica, até aqui, tem sido parte da solução, assegurando um sistema íntegro e que tem permitido a alternância de poder sem que jamais se tenha questionado de maneira documentada e efetiva a manifestação da vontade popular. A seguir, a homenagem às vítimas da Covid nas igrejas de Salvador. E um jovem artista do Rio que retrata o orgulho de ser negro. Uma exposição em São Paulo está celebrando a obra de um jovem artista que retrata nas telas o orgulho de ser negro. A favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, foi a primeira a ver e se ver no trabalho de Maxwell Alexandre, que já foi exposto no Museu de Arte Contemporânea de Lyon, na França. Ele pinta a diversão e o talento de quem dança e faz música. Os objetos de desejo dos jovens da comunidade, um panteão de ídolos negros como Marielle Franco, a cantora Nina Simone. É uma série que vai falar de autoestima, né? Autoestima, empoderamento, marra, ostentação. É uma série que traz esse caráter mais de vitória, bonança e glória mesmo para a comunidade preta. E vai além. Maxwell Alexandre não usou telas nem molduras nesse trabalho. Foi pintando em grandes folhas de papel perdidas em seu ateliê que ele percebeu um recado que vinha surgindo na sua arte. Eu peguei um papel pardo muito seduzido pela cor amarela, pintei um autorretrato muito despretensioso. Quando eu pintei o terceiro,
eu me liguei que não era mais só sobre essa sedução estética das cores, mas eu estava articulando ali um conteúdo que tensionava questões políticas, né, e raciais e por aí vai. E aí, nesse momento, a série se apresentou para mim, né? E ganhou o provocativo nome de Pardo é Papel. Durante muito tempo, eu não me identificava como negro, então a gente está vivendo um momento onde a gente tem orgulho da nossa cor, tem orgulho da nossa vivência, e aí eu acho que essa afirmação de falar, mano, pardo é papel, eu sou negro, essa afirmação é uma afirmação importante. Até 1975, o termo pardo era usado nas certidões de nascimento. A definição de raça já não existe mais nesse primeiro documento dos brasileiros, mas em formulários e pesquisas ainda é possível se autodeclarar como pardo, uma palavra que a arte e essa exposição ajudam a questionar. Palavras podem ferir, reforçar estigmas e preconceitos. O termo pardo guarda a ideia do negro mais claro, uma gradação que não é usada para brancos, amarelos e indígenas. Muitas vezes o termo pardo era utilizado com vergonha de assumir a negritude. Eu não sou pardo, sou mulato, sou moreno e tudo isso. Isso é produto do racismo que nós temos no Brasil. Até porque na própria língua, na língua portuguesa do Brasil, a gente observa que é frequente o uso do termo negro ou preto como algo negativo. Câmbio negro, mercado negro, a situação está preta. Com a luta do movimento negro, que vai revalorizando, né, a raça negra, a população negra, então isso foi sendo mitigado. O termo mulato ou mulata já é recusado por todos aqueles que reconhecem o sentido degradante da palavra, que vem de mula, um animal resultado do cruzamento do burro com a égua e que é estéril. Pardo até chega a ser uma coisa mais branda quando você tem palavras como mulato, mucama, tá ligado? Que traz, aí sim existe uma carga muito pejorativa em cima dessas terminologias. Pensar sobre o que falamos, sobre a força das palavras na vida do outro e sobre a possibilidade de um mundo que valoriza cada um e seus desejos são algumas das lições do jovem artista da Rocinha para o mundo. Nesse 13 de maio, quando a assinatura da Lei Áurea completa 133 anos, houve manifestações contra a desigualdade e o racismo em todo o país. No centro da cidade do Rio, um grupo pediu o fim do racismo, da fome e também da violência policial. O ato marcou uma semana da operação na favela do Jacarezinho. Em Salvador, manifestantes pediram o fim da violência da polícia contra negros. Em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista. Em Belo Horizonte, teve distribuição de cestas básicas e camélias, símbolos da luta abolicionista. Outro ato pediu mais vacinas para a população. Sinos de 8 igrejas de Salvador tocaram juntos pelas vítimas da Covid. Na Igreja do Senhor do Bonfim, os sinos voltaram a badalar depois de mais de 30 anos. Às 6 da tarde, os 16 sinos da Igreja da Conceição da Praia tocaram a Ave Maria. O Jornal Nacional termina aqui. Até amanhã. Até amanhã.